Deve estar se perguntando o que essa imagem ao meu lado representa. Ela representa um dos jogos mais emocionantes da história da segunda divisão inglesa, da Championship. O jogo entre Watford e Leicester, tá? Sou o professor Enzo Pedretti e novamente estamos com mais um vídeo na área do Ativamente Esportes. Belezinha? Bom, esse jogo foi um jogo simplesmente emocionante da temporada 2012-2013 da Championship, ou divisão de acesso para a Premier League, tá? Seria só mais um jogo decisivo, claro, só que o que aconteceu nesse jogo nos minutos finais tornou esse jogo inesquecível, né? De início, aquela imagem da comemoração diz muito sobre a euforia dos torcedores, dos jogadores e da comissão técnica do Watford sobre aquele jogo. E para vocês começarem a entender um pouco desse contexto, eu vou explicar qual é a importância daquele jogo e o que aconteceu mesmo de fato nesses minutos finais entre o Watford e Leicester. De início, na Championship, os dois primeiros colocados eles se classificam direto para a Premier League. Do terceiro ao sexto há um playoff entre ambos, entre o terceiro e o quarto, entre o terceiro e o sexto, o quarto e o quinto. E aí eles se enfrentam na grande final em Wembley para a divisão de acesso. Só que isso foi antes da final, foi no primeiro confronto entre Leicester e o Watford, e na outra chave Crystal Palace e Brighton, tá? Primeiro jogo, o Leicester venceu por 1-0 o Watford. Jogo de volta, o jogo estava 2-1 para o Watford, tá? Com gols do nosso queridíssimo Deeney e do Vydra. O Deeney que fez o outro gol, 2 gols do Vydra e um gol do Deeney. O Deeney fez o gol principal. E o gol do nosso Leicester foi do Nugget. 2-1, tava o jogo, né? Só que nos minutos finais, por volta dos 49, 50 do segundo tempo, o Cassette, né, lateral, fez um pênalti. E aí ficou como? Pênalti para o Leicester. E o Leicester, se empatasse o jogo, se classificaria. 2-1, o jogo iria para a prorrogação e aí disputa de pênalti se continuasse o resultado. Só que teve o pênalti. E o goleiro do Watford é o Almunia, né, que jogou muito tempo no Arsenal, muito conhecido e tal. Na cobrança foi o Notker, né? Ele bateu e o Almunia defendeu. Só que o detalhe não foi só o Almunia defender o pênalti. O Almunia defendeu e no rebote ele também defendeu. Ele fez 2 defesas espetaculares, tanto no pênalti quanto na defesa. Só que nisso saiu o contra-ataque, um lançamento, um bicão para frente. O Cassette, lateral direito italiano, que jogava na Roma, né? Jogou muito tempo na Roma, cruzou, a bola foi ajeitada, o Tierney pegou de primeira e o Watford fez 3-1. E esse 3-1, que era um pênalti contra, que poderia dar desclassificação, gerou um contra-ataque para o gol da classificação. E na imagem que vocês vão ver, o Zola, técnico italiano, jogou muito tempo no Chelsea, sai comemorando como um louco, a torcida invade o campo, é uma explosão inexplicável de emoção de ambas as partes, né, tanto do treinador, dos jogadores e da torcida. E o Leicester acabou sendo desclassificado. Muita gente não entende muito, né, por que essa comemoração é eufórica, pela circunstância do jogo. E o Leicester, no detalhe, tinha o Vardy e o Harry Kane nessa época, né? O Vardy acabou não entrando nesse jogo, o Harry Kane entrou, mas não bateu o pênalti, né? E o Watford acabou se classificando para a final. Posteriormente, o Watford perdeu a final para o Crystal Palace de 1-0, né, do acesso, e acabou não subindo. Só que esse jogo, esse contexto, né, do pênalti, o goleiro defender, pegar o rebote no contra-ataque, sair o terceiro gol, gera uma euforia extrema, né? Até se nós pegarmos o vídeo, a emoção dos narradores, da torcida, de todo o estádio em si é impactante e é muito contagiante. Não tem como se arrepiar, porque é sensacional. E quem entende o contexto do jogo ainda fica mais enigmático, fica mais interessante. Nós conseguimos entender a compreensão daqueles torcedores daquela comissão técnica, tá? E detalhe que até hoje a Championship ela tem esse formato, tá? Dos 2 primeiros subirem e do terceiro ao sexto ter esse playoff. Então pode ser que ocorra novamente um jogo emocionante, um jogo com essa magnitude, né? Esperamos que tenha, né? E sem dúvida foi sensacional, né? Essa vitória do Watford. E é um jogo que mostra que o torneio de mata-mata é muito interessante, né? E traz uma emoção além dos pontos corridos, né? Óbvio que você pode ter os pontos corridos, mas com mata-mata dá uma impressão diferenciada, né? E esse pênalti com a defesa da Almunia no contra-ataque, o gol do Deeney, que é grande ídolo do Watford, representa muito. E as imagens aqui dizem por si só dessa emoção e dessa vitória extrema e super importante do Watford, né? Infelizmente o Watford acabou não se classificando para a Premier League naquela temporada,
mas foi um jogo histórico e vai ser lembrado por muitos e muitos tempos. Belezinha? É nóis!